debate hoje de manhã ele foi diferente porque os candidatos tinham um banco de horas para falar. Então, eles começaram o debate todos com o mesmo tempo para falar. E eles iam administrando o tempo. O candidato Ricardo Nunes usou muito mal o tempo dele. Porque ele acabou com todo o tempo. E os três adversários tinham tempo. Quem mais tinha tempo era o Pablo Marçal, que se adaptou muito bem a esse formato. Ele desse ponto de vista, soube usar o formato do debate a favor dele, o que o Nunes não soube fazer. Não soube fazer. Então, por 5 minutos, mais ou menos, talvez um pouco menos, os outros três candidatos tinham tempo para falar. E o Nunes não. E aí o que fez o Pablo Marçal? Passou a questionar o Ricardo Nunes sobre aquele que aí de fato existe, que tem um documento, né? Então, agora estamos falando de um fato, né? Aí alguém pode questionar a forma, enfim. Mas ali o Pablo Marçal tinha um fato para dar suporte para a pergunta que ele fazia sobre aquele boletim de ocorrência aberto pela mulher do Ricardo Nunes há 14 anos, denunciando uma agressão cometida contra ela pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E ele falava isso insistente, e ele foi inteligente. Nesse momento ele foi inteligente. Primeiro porque ele não estava mentindo. Ele estava falando de um fato. Tem um boletim de ocorrência que sustenta, né, a delegacia, o Estado de São Paulo foi lá e carimbou a denúncia da mulher do Nunes. O Nunes explica e fala. Aliás, depois do debate, ele foi perguntado pelos jornalistas a respeito da agressão. Voltou a dizer que nunca... Aliás, a gente tem aí, né? O vídeo do Nunes se defendendo da acusação de agressão. Mas isso acontece num outro momento do debate. Porque na reta final do debate, o Nunes não tinha mais tempo e o Marçal tinha muito tempo. Então, toda hora que pingava no Marçal... O Marçal lembrava a história da agressão, lembrava a história. E quando pingava para o Boulos dizia, o Nunes não responde, Então ficou ruim para o prefeito de São Paulo essa parte final do debate, porque ele administrou mal o banco de horas que ele tinha à disposição. Quando pôde justificar a agressão, ele falou isso aí. O candidato Pablo Marçal, que pergunta neste momento para o candidato Ricardo Nunes, segundo o sorteio. Marçal. Ricardo Nunes, por favor... Eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das duas. A resposta com o candidato Ricardo Nunes. Olha, o Pablo Henrique. E sabe por que é Pablo Henrique? Porque é o que está lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Eu sou casado há 27 anos. 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara. Como você é baixo. O que tem de verdade, inclusive está rodando aí na internet, é que até aquela situação que o Duda Lima foi agredido, ele armou antes, rasgando lá, o advogado dele rasgando, tá o vídeo, tá sendo publicado, tá rodando aí, e fazendo pro cara falar que foi agredido. Esse cara é só mentira, Falou que o Trump mandou carta para ele, é mentira. Foi lá para Camizungo, na África, pessoas humildes, esse cara em 2019, pessoas pobres, foi lá fazer vídeo, fazer filmagem, dizer que ia fazer 300 casas, arrecadou mais de 4,5 milhões das pessoas de boa fé. Sumiu com dinheiro, fez só 1,5 milhão de investimento, tem 26 casas lá feitas. E as pessoas lá, até hoje, nas casas de lata. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Envolvido com tudo que é de coisa ruim, de PCC. Olha, cara, vamos elevar o nível aqui. Vamos elevar o nível, cara. Respeito a minha família, 27 anos de casado, amo a minha esposa. Desculpa por tudo isso que a gente está passando, mas vamos superar. Eu te amo, meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que está ganhando aí só em rejeição. Bom, aí é importante ressaltar. Alguém pode questionar o jeito, a forma, mas quando aponta esses dois casos, o Pablo Marçal não mente. Porque há, de fato, um boletim de ocorrência contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e há, de fato, uma investigação sobre as merendas em São Paulo. Sobre as creches em São Paulo, perdão, que pode envolver o prefeito de São Paulo ou não.
Ele é investigado. Ele não é acusado. Mas neste episódio, o Pablo Marçal tem sustentação. Ele não está inventando que alguém consome droga. Ele não está inventando que alguém se suicidou porque foi embora, porque aquele outro alguém foi embora para os Estados Unidos. Ele está mostrando, ele está relatando fatos, né? Existem. Se você for à Polícia Federal, você vai encontrar esse inquérito. Se você for à delegacia em São Paulo, ao sistema da Secretaria de Segurança Pública, você vai encontrar esse boletim de ocorrência. Então, é fundamental lembrar quando ele acusa sem sustentação, mas também pontuar quando ele acusa mediante fatos. E aí, né, não há muito o que questionar. Por que é que no debate do Flow ele infringiu as regras? Porque quando ele vai falar nisso, não é pelo conteúdo, é porque quando ele vai falar nisso, ele chama o prefeito, ele xinga o prefeito. E isso estava proibido nas regras do jogo, né? Então o problema não foi o que ele disse, mas foi como ele disse. Na regra do jogo estava lá escrito, não pode chamar o adversário, não pode chamar o amiguinho por apelido pejorativo. Ele sabia que não podia, fez uma, fez duas, fez três. Aí ele não fez, vocês viram? Como a pergunta foi num tom diferente, mas o conteúdo é o mesmo, sem xingamento. E a resposta do prefeito foi essa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.